De volta com pautas do dia, deixa eu ver que horas tem, já são 11 horas e 34 minutos, programa desta quarta-feira, 8 de maio de 2024. A nossa conversa agora é com ele, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, nosso bate-papo de toda quarta-feira, com as novidades que interessam o Brasil, a Amazônia, o Pará, o Amapá. Rômulo, tá com a gente? É o Rômulo? Bom dia pra você, tudo bem, amigo? Bom dia, meu amigo Max Souza, e um forte abraço para Márcia em Macapá. Obrigado, Rômulo. Seja bem-vindo. Rômulo, antes do nosso tema, vamos falar já da nova composição do TSE e a mudança de forças com a saída de Alexandre de Moraes. Como é que tá o clima aí em relação a essa cobrança, né, dos políticos? Porque, assim, tá acontecendo tudo que a gente tá vendo aí no Rio Grande do Sul e muita gente cobra nas redes sociais. Gente, cadê os políticos? Porque não tem nenhum aqui fazendo alguma coisa, dando água. Aí alguns falam, estamos aqui tentando emendas parlamentares, estamos aqui a todo momento tentando liberar recursos. A movimentação tá muito grande aí ou é só na rede social, Rômulo? Meu amigo Max, você pode definir, você definiu muito bem, porque a movimentação é só nas redes sociais mesmo. Nós temos aqui na última semana divulgado um dado importante, que a Câmara enforcou pelo menos 3 dias da semana, e esse número de sessões é o menor desde 2008. Então aqui nós estamos com, tradicionalmente em Brasília, as coisas funcionam de terças a quintas, e a quinta-feira foi enforcada já desde o início do ano por vários motivos. Inicialmente foi a questão da filiação eleitoral, outras a questão envolvendo as eleições municipais, mas é certo que o número de sessões esse ano só chegou até agora o mês de abril, até 22 sessões apenas, num cenário em que já foi de 70 em 2016. E aí você tem vários motivos aqui. Feriado de 1º de maio também ninguém veio para cá, para Brasília, né? Houve a liberação para os deputados e senadores irem aos seus redutos eleitorais para a questão do fechamento do prazo de filiação partidária. Enfim, a calamidade ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, nem isso foi capaz de fazer os parlamentares virem até Brasília para discutir questões importantes para o país. É certo que hoje há funcionamento no Congresso, mas até hoje, pelo menos, até o final da tarde, os congressistas devem estar voltando para os seus redutos, porque as quintas-feiras, em geral, Max, aqui em Brasília, são sessões consensuais, ou seja, são votações onde já há um consenso e é como se fosse lá apenas para cumprir tabela, exatamente porque é o último dia, o pessoal está voltando para os seus estados e suas regiões. Mas se fez uma proposta de fazer isso de forma remota. Então, aí sim mesmo que não estamos tendo uma votação, uma participação muito efetiva essas últimas semanas e meses aqui no Congresso Nacional. Ai, ai, seu Rômulo Pinheiro, é isso. A gente continua cobrando, então, das autoridades, né? A gente tem que cobrar, assim, posicionamento de A, B e C, embora influencer não tenha obrigação, embora jogador de futebol não tenha obrigação, clube de futebol, personalidade não tem obrigação nenhuma de ajudar, porque é um dever de todos, né? E ter essa empatia, esse bom senso com as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Nós temos que cobrar muito dos nossos representantes, que são pagos e muito bem para tomar essas decisões e ajudar cada pessoa desse Brasil, e principalmente as pessoas do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil. Bora falar dessa composição do TSE e a mudança de forças com a saída de Alexandre de Moraes. Qual o tamanho dessa saída e o peso a partir de agora, Rômulo? E são informações relevantes que alteram a composição da maior justiça eleitoral do país, que tem influência nas eleições municipais, sim. Nós estamos vendo essa calamidade no Rio Grande do Sul, que grande parte dela não é só a questão do tempo, mas em questão da infraestrutura da própria cidade, das cidades da metropolitana de Porto Alegre, que não se prepararam, então não tem um suporte do Estado para adequar isso tudo. Então, essas questões municipais desaguam também no TSE e vão desaguar agora nas eleições. Então é importante que a gente também fique de olho na composição desses tribunais, porque isso teve uma mudança considerável e talvez há uma previsão de que grandes julgamentos, grandes casos que estavam tomando conta da pauta do TSE
tem uma mudança de entendimento a partir dessa nova composição. Então, ontem tomou posse a ministra Carmen Lúcia, na verdade, ela foi à cerimônia ontem, ela tomou posse ao final do mandato agora de Alexandre de Moraes em janeiro, e o ministro Alexandre de Moraes, é claro, não precisa nem trazer os predicados aqui do ministro, todo mundo conhece a sua atuação, tanto no Supremo Tribunal Federal como no TSE. E aí, o que muda com essa alteração? Carmen Lúcia tem um posicionamento mais comedido, é uma ministra também, como o ministro Alexandre de Moraes, bastante, aqui por dizer, linha dura nas suas condutas e dos seus julgamentos, mas um perfil diferente na questão da exposição. Então, nós vimos aí o ministro Alexandre de Moraes com o seu perfil bastante propositivo nessas questões envolvendo casos de grande repercussão. E aqui, é claro, tem a que se falar alguns excessos que o ministro também vem cometendo e cometeu na condução dos seus julgados. Em certa forma, do outro lado, nós temos aí importantes atuações dele na defesa da democracia. É claro que a gente tem que trazer para o nosso ouvinte que não existe um mocinho e um bandido nessas questões envolvendo a política, como muitos gostam de trazer lados. Um lado é bom, um lado é mau. Não existe isso, principalmente nas cortes de justiça, a denominar-se como alguém que vai salvar o país, que vai resgatar os princípios democráticos. Existe, isso é uma composição de forças, tem vários ramos políticos envolvidos, e no próprio TSE, por exemplo, Max, nós temos aí uma recomposição dessas forças, porque como é que funciona isso? Vou dar um exemplo agora do caso do ministro Sérgio Moro, que foi absolvido lá no TRE do Paraná, e o Ministério Público Eleitoral recorreu para o TSE, então nós teremos o julgamento do ministro Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico, de poder político, enfim, as questões envolvendo aquela desfiliação do partido para o outro, e claro que isso vai chegar nas mesas do TSE nos próximos meses. Então, o TSE é formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ e 2 membros juristas que são escolhidos aí pelo próprio presidente do TSE para compor essa bancada de 7 ministros, com mandatos. Então, é natural que haja essa recomposição em determinados períodos dessas legislaturas, aliás, desses mandatos lá no TSE. Então, Max, o que aconteceu? Saiu o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia assumiu como mais antiga na composição do tribunal, trazendo a tiracolo como ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques e assumindo, então, o ministro André Mendonça. E aí, desses 7, onde é que está a mudança principal, Max e Márcia? É porque o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça são ministros mais favoráveis ou mais contrários ao entendimento político de Alexandre de Moraes, ou pelo menos as vertentes ideológicas de Alexandre de Moraes, e, claro, a composição com 2 ministros que são também escolhidos, como a ministra Maria Isabel Gagliotti e o ministro Raul Araújo Filho, lá do STJ, tendem a modificar, porque a Max era assim, dos 7 ministros, 4 sempre tendiam mais para as teses de Alexandre de Moraes e 3 ficavam ali fazendo um contraponto. Então, era muito comum, nesses casos mais apertados, dar um 4-3 a favor da tese de Alexandre de Moraes. Com essa nova composição, o ministro Cássio Nunes Marques é muito alinhado ao ministro André Mendonça, e o ministro Raul Araújo Filho e a ministra Maria Isabel Gagliotti, eles são mais alinhados também a essa vertente. Então, é possível que em muitos julgamentos vire 4-3 agora para uma outra vertente política. É claro que são especulações, isso a gente informa a partir do que a gente conhece do perfil dos ministros e daquilo que também se comenta nos bastidores do TSE, isso é apenas uma projeção. Agora, essa é a principal tendência, essa principal mudança com a saída de Alexandre de Moraes. E não são poucos casos, não, que serão de grande relevância, que serão debatidos lá, não, viu, Max? Você tem, por exemplo, as ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem mais 16 ações correndo lá no Supremo, uso de máquina pública indevida, propagação de fake news, entre outras informações. Tem a questão envolvendo as redes sociais também. A ministra Carmen Lúcia, ela é de muito diálogo com as plataformas, então vem tentando trazer informações aí e resoluções para impedir a propagação de uso indevido da inteligência artificial. Já teve, inclusive, orientação do TSE nesse sentido. Tem também um julgamento, como eu falei agora,
do ministro Sérgio Moro, que deve passar lá pelo Supremo no TSE no segundo semestre. Então, o conjunto dessas informações, o conjunto desses recursos, tem um grande poder de trazer para as eleições municipais também uma recomposição de forças e alianças políticas. Então, é importante que a gente fique de olho aqui no que acontece no TSE, porque é de lá que sairão muitas informações, muitas regras das eleições de 2024 e também das eleições de 2026. É bom lembrar que em 2026 acaba o mandato de Carmen Lúcia, que inicia agora, e quem assumirá nas eleições presidenciais será o ministro Cássio Nunes Marques, mas ele vai assumir lá pelo final, lá pelo meio do segundo semestre, ou seja, toda a preparação para as eleições presidenciais de 2026 estarão ainda a cargo da ministra Carmen Lúcia. E essa composição de pensamentos e essa composição de alianças também passa pelo TSE, porque Carmen Lúcia não tem esse perfil, por exemplo, de alinhar posicionamentos dentro do tribunal. Ela tem o voto dela, tem a percepção e vota de acordo com o que ela entende mais viável, de acordo com o seu convencimento, e não é de alinhar muito votos, ou seja, discutir os votos com outros ministros. Isso tende a mudar alguma coisa, então, nesse julgamento no TSE. Agora, Rômulo. Pois não. Rômulo, a ministra Carmen Lúcia, ela é alinhada, né, ao Moraes nos julgamentos aí do tribunal sobre essas questões, principalmente de combate à fake news. Ela deve seguir firme aí, né, no combate às fake news. A gente está nesse ano eleitoral que vai ser um ano muito complicado. E a gente acredita que isso deve seguir, né? Deve ser uma bandeira dela também aí dentro do tribunal, ou não? Sim, Márcia, muito bem lembrado. A ministra, inclusive, disse na sua entrevista ao tomar posse, na cerimônia, que um dos principais focos de atuação é aparelhar e dar mais subsídio para a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que foi um órgão criado em 2022, exatamente para identificar, coibir e dar punições para quem promove essas informações no período eleitoral. E muito embora a gente perceba que haja endurecimento da legislação e do próprio judiciário com relação a esse tema, parece que é algo como enxugar gelo. Nós estamos vendo aí, por exemplo, essa tragédia no Rio Grande do Sul e notícias falsas sobre o enfrentamento que os órgãos públicos têm dado lá, causando confusões, causando desentendimentos, notícias falsas de cunho político, inclusive, para minar a confiança lá de quem está vendo as autoridades públicas tomando conta da situação. Então, mesmo nas calamidades públicas, ainda existem pessoas propagando notícias falsas para atrapalhar tudo. Você imagina, então, numa eleição em que outros grandes interesses estão em jogo e como isso vai ser feito. A ministra tem um histórico de enfrentamento e acompanhamento dessas questões de inteligência artificial, deve criar aí mais subsídios ainda para a assessoria de desinformação. E uma coisa importante, Márcia e Max, que a ministra prepara para esse mandato de 2 anos, é que a estrutura que ela se propõe a utilizar para as prévias das presidenciáveis lá em 2026, já estará agora nas eleições municipais de 2024, ou seja, ela pretende apresentar um grande plano de enfrentamento a essas fake news e a inteligência artificial usada indevidamente, isso como prévia para as grandes eleições em 2026. A ministra é muito competente e a gente acredita aqui em Brasília que ela deve conduzir da melhor maneira possível o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, Rômulo, que seja tudo saudável, mais que necessário em Brasília, que esse ambiente, porque tudo que envolve o Alexandre de Moraes gera debate, gera acusações nas redes sociais, enfim, as redes sociais estão aí para isso. E tudo que envolve o nome dele, né, causa uma repercussão muito grande. Inclusive, se ele respirar, sai no noticiário, as pessoas já sabem, já comentam, enfim, que as coisas possam ser melhores cada vez mais em Brasília. Menos polêmicas e mais trabalho, que é o que a gente quer. Então, obrigado, viu, pela participação. E qualquer novidade, Rômulo, a gente está aqui, hein? Forte abraço e nada de protestar pelo esse pessoal aí que tá perdendo o jogo, viu? Tenham calma, pessoal, não saiam do grupo, vai dar tudo certo. Agora, um abraço. Rômulo, peraí, antes de você ir embora, quem vai vencer primeiro na Série C ou na Série B? O Paysandu vai vencer ou o Remo vai vencer? Porque até agora nenhum deu essa alegria.
Olha, eu estou pensando em pegar um carro, descer lá para Ribeirão Preto, Mirassol ali e tentar acompanhar esse jogo do Paysandu, porque ele só ganha quando eu estou no estádio, é por isso que não está ganhando. Papão vence a primeira, eu vou lá para São Paulo ver esse jogo, Olha, viu? eu te admiro muito, mas eu acho que agora você soltou uma fake news, hein? Você é o maior pé frio da história do Paysandu. Ai, obrigado, Rômulo. Até a próxima. Forte abraço. Até mais, até a próxima quarta. Tchau, tchau, Romulo. Tchau, tchau. Ai, deixa eu ver que horas tem. 11h40.